Sabe, irmãos, há uma palavra de Jesus que diz assim: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Estevão desobedeceu isso. Foi meu discípulo, mas é muito maior do que eu. No ministério, no trabalho que ele realiza. O pastor Estevão é o pastor da cidade. E nós honramos muito o pastor Estevão. E eu dou graças a Deus por isso que ele falou de eu ter sido pastor dele, né? Foi um privilégio para mim. Graças a Deus. Como disseram outros pastores que me antecederam, citando o Paul Tournier, falar sem a família é uma palestra, mas falar com a família presente é um depoimento. Eu quero perguntar à minha esposa. Sônia, por favor, fique de pé. Vira para lá, para a pessoa ver a sua beleza. Muito bem. Sônia e eu temos 22 anos de casados, porque eu enviuvei e casei com uma viúva linda e maravilhosa e ganhei 2 filhos com ela, que ela trouxe. Também estão aqui alguns filhos meus. Eu tenho 6 filhos, somando os 2 de Sônia, mas está aqui o mais velho, Ebenezer. Eu estou mais filho, são pastores também aqui. Está aqui Lucila, minha netinha, 10ª neta, Lara, seu esposo, que é pastor, Felipe, e o neto, Luca. Angélica, esposa de Ebenezer, Kaique, Carlos Henrique, é o neto mais velho, né? Espero um bisneto breve. Senhor presidente, irmãos convencionais, recebi com muita honra e temor este convite para ser orador desta ocasião. Eu sou um pastor das antigas, tradicional, 70. Então, ainda não me habituei a usar iPad. Eu uso iPapel. Vou ter paciência comigo e passar aqui as folhas. Mas eu disse que eu estou aqui com muito temor porque eu sei que aqui outros pastores muito mais capacitados do que eu para esse momento. Mas me coloquei na mão de Deus para que Ele pudesse me usar e trazer essa palavra nesta noite. Esse é um assunto que muito preocupa a mim, a nossa igreja e a diretoria da convenção. Fui muito feliz em escolher o tema família para esta assembleia. Temos ouvido excelentes mensagens. E o bom é que cada uma completa a outra. E o meu temor de ser da segunda-feira era que quando eu viesse falar, eu tivesse mais o que dizer. Porque os meus antecessores já tinham lido tudo já. Mas deixaram um pouquinho para mim. Então, graças a Deus. O tema que me foi confiado é família, onde vencemos as provações. Você nem precisa abrir sua Bíblia, você pode citar o texto de Nicole. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero refletir sobre a condição da família evangélica, particularmente a família batista. Um dos princípios batistas é que nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas na prática, nem sempre isso tem sido a nossa realidade, particularmente no que diz respeito à vivência familiar. A Bíblia nos mostra que o casamento é uma instituição divina e que é uma aliança que deve permanecer, ou ser permanente. Mas hoje, até entre nós,
há muitos que entendem o casamento como mero contrato, que pode ser quebrado segundo a sua conveniência. O que importa, dizem, é o direito que eu tenho de ser feliz. O problema é que, infelizmente, nem sempre Deus está envolvido no casamento de muitos crentes, embora tenham buscado formalmente a bênção de Deus no casamento religioso. A Bíblia é clara no que diz respeito ao funcionamento da família. As cartas do apóstolo Paulo aos Efésios e Colossenses, particularmente, trazem instruções claras para o homem e a mulher como cônjuges e como pais, como também trazem para o comportamento dos filhos. A falta de obediência a esses princípios, mesmo entre os crentes, é que tem levado muitos casamentos ao fracasso. É assustador constatar o número de divórcios no seio das igrejas evangélicas e batistas, como tem crescido significativamente. Isto sem contar o número de famílias em que seus membros apenas moram juntos, mas que não vivem a realidade do lar cristão. E o que é pior é que isto inclui pastores também. Repito, que foi muito oportuno para a convenção focar este assunto nesta Assembleia, porque, a continuar como vem acontecendo, perderemos a visão do valor que Deus dá à família. É hora de nós, pastores, nos despertarmos para o perigo que se avizinha, não somente dos lares dos membros de nossas igrejas, mas também dos nossos lares. Lares fortes, igrejas fortes. Lares unidos, igrejas fracas, porque há pecado no arraial. Vamos meditar um pouco sobre a importância da família. Quando Deus criou o homem e disse, não é bom que o homem esteja só, Ele criou as condições para essa convivência familiar, homem e mulher. O desafio da convivência duradoura entre duas pessoas tão diferentes como homem e mulher só é possível porque Deus colocou no coração deles a capacidade de amar. Além disso, Deus mandou que o homem reproduzisse, formando assim a família completa. A família cristã ocupa, pois, no projeto de Deus, importante papel para que ela possa cumprir a missão final para o que Deus a destinou, a salvação do mundo, através da pregação do Evangelho, seja indo, contribuindo ou orando. Mas, do ponto de vista prático, no dia a dia, a família cristã hoje enfrenta muitas provações, enfermidades, muitas vezes terminais, membros envolvidos com drogas, desemprego, adultério. Para superá-las, é necessário que a família esteja bem estruturada. É no centro da família que os sistemas fundamentais de valores são transmitidos e cristalizados no caráter do indivíduo. É o alicerce para toda a vida. É claro que, no futuro, outras influências virão a envolver os nossos filhos, mas as bases estão lançadas em casa. Alguns valores, então, são transmitidos, devem ser transmitidos pela família. Primeiro, valores sociais. A família é o agente socializador do indivíduo. É na família que ele aprende a falar, o tipo de linguagem que usará, aprende como se comportar e como comer, a respeitar os mais velhos e os direitos do próximo, a ser educado em seus comportamentos fora de casa.
E às vezes é o momento da transição do filho que ele não entende bem as coisas. Por exemplo, quando a criança é novinha, que os pais dão a alimentação, mamar, mamadeira, então coloca no homem, bate para poder ele arrotar. Quanto mais alto, mais bonito. Quando ele cresce, está na mesa e arrota. Menino, faço não. Arrota ou não arrota? Mas aí vai aprender os valores sociais da convivência na sociedade. Valores morais. É no seio da família que ele aprende a distinguir o certo do errado. A falar a verdade da mentira. A ser honesto, etc. Valor pessoal. É no seio da família que ele aprende a aceitar-se como é. Aprende que foi criado por Deus do modo que é. Alto, aqui tanto faz ele ou ela, alto, baixo, bonito, feio, cabelo bom, cabelo ruim. Eu aprendi isso porque eu tenho cabelo ruim. Gosto mais fino. Não importa a aparência, ele precisa entender que Deus valoriza a beleza interior e que o colocou neste mundo com um propósito. O salmista afirma no Salmo 139, versos 13 e 14: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Fomos formados como somos, porque Deus assim permitiu. Se fosse diferente do que somos, não éramos nós, era outra pessoa. Nós somos como somos, porque Deus nos fez assim. Não podemos deixar que nossos filhos desenvolvam sentimentos negativos a respeito de si mesmos, que geram baixa autoestima, mas ajudá-los a cultivar uma autoestima elevada, por se aceitarem como são. É também na família que os conceitos básicos da fé são transmitidos: Deus, Bíblia, igreja, culto, etc. Paulo faz referência à mãe de Timóteo e à sua avó como pessoas que o levaram a conhecer a Deus e a sua palavra. Mas, queridos, essa família tem inimigos. Ou o inimigo, o grande inimigo, usa estratégias para tentar destruí-la. E tem conseguido isso hoje de maneira muito clara. O primeiro que eu quero chamar a atenção é a falta de comunicação. Em muitos casamentos hoje, não há mais comunicação. Os casais vivem juntos, têm tudo em comum, inclusive a atividade sexual, mas não sentem mais a alegria de estar juntos, de andarem de mãos dadas, como amigos, a vontade de chegar em casa para reencontrar o outro. Uma das queixas comuns às mulheres é que os maridos não conversam mais. Muito mal, rosnam quando elas estão falando, isso sem ficarem acordados. Muitas vezes, o problema vem do namoro ou do noivado, porque não tiveram tempo de desenvolver um relacionamento de amizade, com uma boa comunicação sadia, porque quando estavam juntos, a comunicação era mais boca a boca. E as mãos não paravam. Era um namoro método Braille. O que pode atrapalhar a boa comunicação no casamento? Várias podem ser as causas. A cônjuge que já não mais compartilha suas ideias ou experiências com o outro, porque sempre que o fazia, o outro ou dizia que se fosse ele, teria feito de outra maneira.
chamando de incompetente, indiretamente. Às vezes, um acha que o outro não tem interesse pelas suas opiniões, então não se expressa. E há os que realmente não têm interesse na opinião do outro. E fazendo questão de deixar isso bem claro. Na Bíblia nós temos o exemplo de um casal que teve dificuldade na comunicação e trouxe um problema muito sério. Nós gostamos de pensar em Isaac e Rebeca como um casal muito bonito, a forma como se encontraram, etc. Mas um dia, Rebeca, grávida, foi conversar com Deus porque havia uma revolução no seu ventre. Ela foi orar. E Deus fez a primeira ultrassonografia da história. E são dois e são gêmeos. São dois gêmeos e são homens. E disse: o maior servirá o menor. Isto é, o primogênito será o menor. Não havia comunicação, pelo jeito, entre Isaac e Rebeca, ou Rebeca e Isaac. Porque Rebeca não compartilhou com Isaac esse assunto tão importante. E nós conhecemos a história, os efeitos negativos desse silêncio de Rebeca, dessa falta de comunicação. Casal que não conversa, não se entende. Sem uma boa comunicação, não pode haver uma família ajustada. Outro inimigo, outra arma perigosa é o coração ferido. Quem aqui é pastor sabe como isso é comum nos aconselhamentos que nós temos. Quantos casamentos que se acabaram por causa desse problema? O coração ferido por ofensas recebidas, seja por palavras ou atitudes. Esta é uma das áreas mais sensíveis do casamento, porque todos estão sujeitos a ela. Uma palavra dita de modo errado, uma atitude consciente ou não, uma decisão não combinada, pode gerar mágoas na alma do outro, que, se não tratadas, podem se tornar em amargura. Elas vão se acumulando, um tijolo em cima do outro, até se formar uma parede. O autor da carta aos Hebreus nos alerta dizendo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, ou se contaminam. Esta tem sido a causa da separação de muitos casais. A amargura se instala no nosso coração com muita facilidade, mas como é difícil arrancá-la. Um coração ferido é um coração que não desfruta da paz com Deus, por não estar em paz com o seu próximo. Quantos irmãos que evitam tomar a ceia do Senhor, porque sabem que não estão bem com o outro, com alguém, com o seu cônjuge. Mas isto não é nenhum mérito. Pelo contrário, é dar gosto ao diabo, pois ao invés de consertar o seu erro, permanece com ele guardado em seu coração, como se fosse um bem precioso. Na verdade, queridos, é um veneno espiritual, emocional, que está matando o seu vigor espiritual. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses 3, 12 a 14, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Encorajado pelos alguns preletores que me antecederam, que compartilharam o jantar de sua alma, eu quero também abrir um pouco de um testemunho. Eu peço a esses irmãos para compartilhar isso. A minha experiência pessoal, e quando isso aconteceu, eu já era pastor. Fui consagrado ao ministério em novembro de 66.
E assumi, na mesma data, o pastorado da igreja que me consagrou, que foi a Igreja Batista em Pessoa. Em janeiro do ano seguinte, me casei, após 5 anos de namoro e noivado. Não podia casar porque não tinha dinheiro. Era seminarista. E pobre. Quando eu subi à igreja, né? Salário é pastor, né? Eu me casei. Amados, tudo indicava que seríamos muito felizes. Com 7 anos de casados, tínhamos 3 filhos. Mas o relacionamento estava indo por água abaixo. Não conseguíamos nos entender e discutíamos muito. Eu confesso, eu já não aguentava mais. Porque para mim, ela era culpada de tudo. Eu achava que o amor tinha acabado. Aliás, essa afirmação que nós pastores ouvimos muito quando alguém se quer separar. Então, planejei devolvê-la aos pais, porque foi ele que criou a fera, então ele que tomasse conta dela. Consequentemente, deixaria o ministério. Não me via pastor, separado e divorciado. Meu emprego. Mas, queridos, nesse contexto, uma irmã me procurou. Na igreja ninguém sabia, nós disfarçávamos muito bem. Para ter uma ideia da situação como pastor que a gente enfrenta na situação de conflito conjugal, vou contar a historinha. Eu fui fazer um casamento, eu morava vizinha à igreja. Me arrumei, até a farda pastoral, para fazer um casamento no templo. Antes de sair de casa, não sei o que foi, a gente discutiu, era comum. Eu já saí de cabeça meio quente. E fui, me postei lá no púlpito, o casal entrou, e agora eu vou ensinar eles a serem felizes. Mas o problema não está aí. O problema é que quando eu olho, minha esposa entra, vem e senta no primeiro banco assim. E fica olhando para mim como quem disse, quero ver o que ele vai dizer. Não é fria, pastor? Bom, eu virei um pouquinho para cá, para não ver, e disse o que tinha de dizer. Em outras palavras, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É uma situação dolorosa para um pastor quando passa por isso. Nos tornamos hipócritas. Porque foi hipocrisia. Mas eu pensava, são os últimos no meio do meu ministério. E veio uma irmã e me pastor, tem um missionário que está aqui em João Pessoa, que parece uma família, e é muito bom, ele está na igreja e tal. Eu disse, uma igreja vizinha, a casa dela, disse, fale com ele, peça para ele vir aqui em casa, para eu conversar com ele. Ele veio, mostrou o esboço do curso, era um curso de uma semana. Eu disse, irmão, você pode dar aqui? Pode. Na semana seguinte ele veio, visita na igreja, era mês de maio, então fizemos a semana para a família. Começou na segunda-feira, terça-feira, eu ainda, acho que minha esposa. Na quarta-feira, então, ele disse, hoje eu quero falar para os casais. E perguntou assim, quanto você daria para salvar seu casamento? 1 milhão? Estranhei assim até, mas disse, mas eu vou dar uma receita que você não tem que gastar nada. Disse, olha, em todo conflito conjugal, a culpa é dos dois. Já comecei a não gostar da palestra dele. Porque ele era pastor. Pastor é bonzinho inocente, né? Então ele deu a receita. No outro dia, agora não vou contar a receita, a aplicação dela. No outro dia eu disse, eu vou tentar. Se eu puder de alguma maneira salvar meu casamento, eu vou tentar. Fui para o gabinete, me tranquei, orei, e Deus me ajude aqui. E a orientação é a seguinte, pega a folha de papel,
Pode ser A4, pode ser ofício 2, depende da gravidade da situação. Passa o anexo no meio do papel. Do lado direito, escreve assim: erros dela. Do lado esquerdo, meus erros. Muito bem. Fiz comecei, erros dela. Eu acho que eu virei a folha.